Olá pessoal, tudo bom? Nesse vídeo vamos fazer mais uma questão da prova de matemática do vestibular ITA 2024. O que diz essa questão? Eu pego 4 cidades A, B, C e D e estão ligadas por 6 pontes distintas da seguinte maneira. Então a gente vai ter que fazer um desenho aqui. Uma ponte liga A e B. Então deixa eu marcar aqui o ponto. Aqui o ponto A, aqui o ponto B. Ele está dizendo que nós temos uma ponte ligando A e B. Então, deixa eu marcar assim. Uma ponte liga B e C. E também tem uma ponte ligando A e C. Então, deixa eu marcar o ponto C aqui. E nós temos uma ponte ligando B e C. Tá? Então, essa aqui já usamos. Essa aqui já usamos. Uma ponte ligando A e C. Essa aqui já usamos. E também temos a quarta cidade, que uma ponte liga C e D e 2 pontes liga B e D. Então, a gente vai pegar um outro ponto D, já que não está tocando no A. E o que está acontecendo é o seguinte. Então, aqui está o nosso ponto B. 2 pontes ligam com B com D e uma ponte liga C com D. Tá? Então, nós temos essa configuração de cidade aqui. Quantos caminhos são possíveis ligando todas as cidades e passando por todas as pontes uma única vez, sabendo que é permitido passar em uma mesma cidade mais de uma vez? Então, o que você quer fazer é brincar com esses desenhos aqui. Por exemplo, vamos supor que eu comece no A. No A, depois, eu vou escolher ir para o B. Ao depois ir para o B, eu tenho duas opções. Ou eu vou para o C, ou eu vou para o D. Vamos para o D. Aí do D, eu posso decidir voltar, já que eu vim para essa ponte aqui, ou tanto faz, eu escolho uma das pontes, eu posso voltar para o B, ou eu posso ir para o C. Do ponto B, então já fui aqui, do D eu voltei para o B, do B eu vou para o C, porque esse A já foi. Se o A já foi, o que falta? Agora, o que eu vou fazer? Olha, eu posso ir do C para o A ou C para o D. Eu vou escolher o A. E do A eu não posso mais me mexer. E essa ponte aqui, por exemplo, não foi usada. Então, ou seja, não é qualquer configuração. Tem que tomar um cuidado, tem que fazer uma análise aqui. Então, o que está acontecendo é o seguinte. Então, quando a gente está fazendo esse caminho, repara que vai ter termos que vai estar no meio e termos que vai estar na borda. Se tiver no meio, então quer dizer que vai entrar e vai sair. Mas se vai entrar e vai sair, o que vai acontecer? Se, por exemplo, o B aparecer 2 vezes no meio, então ele vai entrar e ele vai sair. Então, assim, quantas vezes aparecer no meio, vai ganhar uma paridade. A questão é que, repara o seguinte, o A ele tem um número par, o B ele tem um número par de pontes ligando ele, o C ele tem um número ímpar de pontes e o D ele tem um número ímpar de pontes. Então, o que está acontecendo é o seguinte, como C e D possuem, né, um número ímpar de pontes, então deve-se começar, vamos dizer, em C, e, aí eu vou botar um parênteses aqui, e terminar em D. Ou, se preferir, C. Ou seja, só há 2 possibilidades. Ou começa em C e termina em D, ou começa em D e termina em C. Se você começar em A, vai dar algum problema na ponte aqui no meio. Por quê? Então, novamente, vamos reforçar aqui a ideia. Então, por exemplo, o C, em algum momento eu tenho que passar pelo C. Se eu passar o C pelo meio, então quer dizer que em algum momento ele vai ter que entrar, em algum momento vai sair. Então, só vai sobrar
mais uma ponte para ele ir. Para sobrar uma ponte, se o C tivesse, por exemplo, no meio de novo, isso é impossível. Então o C ele tem que estar na beirada. Se o C tem que estar na beirada, para T3, a mesma ideia com a D. Só que o C ele pode estar tanto na beirada na parte esquerda, quanto na beirada na parte direita. Ou seja, ou vai começar em C e terminar em D, ou vai começar em D e terminar em C. Agora, dito isso, agora o que a gente tem que fazer? Se ficar fazendo essas pontes, a gente tem que fazer uma simplificação. Olha isso aqui. Tá? Olha o ponto A. Se eu ir para o C, e eu, assim, se eu tiver no C ou no B, tanto faz, se eu ir no C e no A, depois do A eu sou forçado a ir a B. Ou seja, esse área aqui não está fazendo nada. Por exemplo, eu não tenho bifurcação dentro do A. Tá? É como se, por exemplo, eu marcasse um ponto E aqui e falava, do C ele vai para o E, do E ele vai para o B. Mas para que eu estou falando E se eu sou forçado a ir por ali? Então, o que eu quero dizer é que é o seguinte. A quantidade de caminhos para um é igual à seguinte configuração também. E é isso que a gente vai calcular. Então, olha só. Aqui vai estar o C. Aqui ele vai estar o B. Aqui ele vai estar o D. O A eu vou excluir. E o que eu vou fazer é ligar duas pontes. Duas pontes para o B. Duas pontes B com D. E uma ponte C com D. Tá, então assim, por que eu estou querendo tirar esse A aqui? Porque na hora que o que eu vou escrever? Eu vou escrever, a maneira que eu vou escrever é isso aqui. Tá? De C está indo para o B. Do B está indo para o D. E assim vai. Tá? Então é isso que a gente está fazendo. A gente agora vai fazer uma contagem por aqui. Agora, repara outra coisa. Agora vamos diminuir um pouco, fazer uma multiplicidade aqui. Assim, a quantidade de caminhos que começa em C e termina em D é igual à quantidade de caminhos respeitando as regras da questão, que começa em D e termina em C. Tá, eu acho que até por simetria do problema, né? Você já pode fazer isso aqui direto. Ou uma maneira que é, fiz o caminho começando em C e terminando em D. Ok, agora eu faço o caminho reverso. Tá, o caminho que eu fiz, eu volto igual. Tá, então a quantidade tem que ser igual, não tem jeito. E finalmente, o que a gente mais precisa? Tem mais uma multiplicidade aqui. Por exemplo, então deixa eu botar aqui um alfa e um beta. Se eu, por exemplo, um exemplo de caminho vai ser o seguinte. Eu posso começar do C, eu ir pelo B, eu posso escolher pelo alfa. Depois do B, eu posso ir para o D, não me interessa ainda qual caminho que eu vou pegar. Eu posso voltar para o C. Do C, eu vou ir para o B, só que agora pelo caminho beta. E do B, ele vai pro D. Tá? Ou seja, o caminho que eu fiz foi isso. Ó. Fui aqui por cima, vim aqui, fui para cá, dei a volta e depois passei internamente. Tá? Foi esse o caminho, passei por todas as pontes. Só que isso aqui é a mesma coisa, vamos dizer assim, isso aqui que eu estou apresentando agora vai ser um outro caminho.
Tá? Então o caminho que eu estou fazendo agora é esse aqui. Ó. Eu venho por aqui, vou continuando aqui, faço isso, volta e desço por aqui. Tá? Então passei por cada ponte uma única vez e percorri todas as cidades. Tá? Então o que eu quero dizer é o seguinte, vai ter um fator multiplicativo, ou seja, qualquer palavra que eu botar aqui, ó, CBD, CBD, mesmo que eu bote CBD, CBD, a mesma palavra ele vai ter dois caminhos, mas não apenas dois, vai ter, na verdade, 4 caminhos, que eu posso fazer a mesma ideia por sigma e gama, ou seja, eu posso vir aqui de B para D via sigma e depois de B para D ou D para B via gama. Tá? Então, ou seja, eu posso ainda permutar o sigma e o gama. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a quantidade de palavras que começa em C e fazer um fator multiplicativo por 4. Tá? Então, assim, só por causa desses dois caminhos aqui, nós vamos ter um fator multiplicativo. 4 vezes. E agora, o que a gente vai fazer? Ó, junta essas duas informações e essa. Então, o que a gente vai fazer é fator multiplicativo 8. Tá? 4. Fator multiplicativo, cada palavra começa em C e termina em D. Vou ter um fator multiplicativo 4. Então, por exemplo, a palavra que a gente vai fazer é o seguinte. A palavra vai ser, agora eu vou tirar o traço, C, B, D, C, B, D. Isso aqui é uma palavra com 6 letras. Então, só que essa palavra eu vou ter que fazer um fator multiplicativo por 4. Só que, além dessa palavra, eu ainda posso, porque eu comecei em C e terminei em D, eu vou ter o outro caminho, que é a quantidade que é fazer a volta. Tá? Então, D, B, C, D, B, C de novo. Tá? Então, o que eu estou dizendo aqui, só por cada palavra, vezes 4, e a mesma coisa aqui, vou multiplicar por 2, porque cada palavra do D por C também tem fator multiplicativo 4. Então, juntando esses dois, não é multiplicação, não, esse aqui, na verdade, está somando. Então, o que a gente vai fazer? Fator multiplicativo 8. Então, é isso que a gente vai trabalhar. Então, novamente, deixa eu refazer a figura aqui, e agora a gente vai fazer a contagem. Tá? Depois dessas simplificações todas. Então, nós temos um triângulo aqui. Desse triângulo, deixa eu botar em outra cor. Nós temos essas pontes, esses caminhos alternativos, em que aqui é o nosso B, aqui é o nosso C e aqui é o D. Então, vamos lá. Vamos começar em C. Em C, eu vou ter duas opções. Ou eu vou para B, no caso, deixa eu botar para D aqui. Ou eu vou para D, ou eu vou para B. Bom, do D, então vamos primeiro aqui para o D. O D, eu sou obrigado a ir pelo B. Tá? Então, deixa eu botar aqui. Ó. Eu sou obrigado a ir pelo B. Do B, então olha só, eu já fiz isso e vim para cá. Se eu voltar para o D, game over. Então, não tem mais direito a andar, vou ter que passar por uma ponte. Então, o B, eu sou obrigado a ir por C. Só que essa ponte aqui já foi usada. Tá? Então, o B agora foi para o C, agora eu vou ter que voltar para o B. Tá? E do B, agora a única ponte que sobra é ir para o D. Tá? Então, deixa eu terminar aqui com D. Então, esse aqui, 1. Segunda opção, agora eu fui para o B. Então, do C eu fui para o B.
eu tenho duas opções agora no B. Ou eu volto para o C, ou eu vou para o D. Então, a primeira opção que eu vou fazer, ou ele vai para o C, isso. Ou ele volta para o C, ou ele vai para o D. Se ele for para o C, então olha aqui, ó, fui e voltei. Então agora eu sou obrigado a ir para o D. Então deixa eu... Então aqui vai ser o D. Do D eu sou agora obrigado a ir para o B. E indo para o B, olha só, eu fiz esse caminho, voltei, fui, agora eu só posso voltar. Então aqui vai para o D. Agora, se eu for para o D, ou seja, esse caminho agora não posso mais voltar, desculpa, se eu for para o D, tá? Novamente, eu tenho duas opções. Do D, ou eu volto para o B, ou eu vou para o C. Então, eu tenho, de novo, duas opções. Ou eu volto para o B, ou eu vou para o C. Bom, se eu voltar para o B, ou seja, eu fui do C, vim para cá, fui, voltei. Se eu fui e voltei, agora eu sou obrigado a ir para o C de novo e termino em D. Tá? Ou seja, de novo, o caminho que foi esse, tá? 6 letras. Novamente, agora, se eu voltar para o C, ou seja, C, B, D, C, ó, C foi para o B, do B foi para o D, do D foi para o C, a única opção é voltar para o B e depois ir para o D. Então, o que nós temos é o seguinte. O C ele é obrigado a ir para o B e o B ele é obrigado a ir para o D. Tá? Então, nós temos, olha aqui, 4 palavras. Tendo 4 palavras, a resposta dessa questão, depois de toda a explicação do fator multiplicativo, é 32 caminhos. Tá? 4 vezes 8. E basicamente essa é a solução. A solução é simplificação de problemas e, em algum momento, contagem na força bruta. Tá? Então, foi isso que foi pedido, quantos caminhos são possíveis, ligando todas as cidades e passando por todas as pontes uma única vez, sabendo que é permitível passar em uma mesma cidade mais de uma vez. Tá? Então, a resposta é 32. E com isso, finalizamos mais uma questão. Então é isso, eu espero que tenham gostado. Até a próxima.